Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Resenhas de Negócio. Esse podcast foi criado para ajudar você a desenvolver sua empresa, sua marca, seu negócio, seu supermercado, sua ONG e o que mais você possa imaginar. Eu sou Aldo Mello, sou consultor de negócios e ao meu lado eu tenho hoje num episódio especial uma pessoa muito especial. Se apresente, por favor. Olá, gente, eu sou a Anelisa. Já estive aqui no podcast uma outra vez. Verdade. Um podcast, inclusive, um pouquinho polêmico, né? Quem lembra? Mas é um prazer estar aqui hoje para participar desse podcast que vai trazer um tema muito importante, uma convidada muito especial. Agradeço o convite novamente. Maravilha. Não, eu agradeço você ter topado a ideia, porque até então talvez tenha mais propriedade do que eu para estar debatendo sobre o assunto que a gente vai falar aqui. Vamos ver. Certeza? Maravilha. Bom, estamos no episódio 87. Antes de tudo, eu quero lembrar vocês sobre os nossos parceiros, principalmente o Estúdio News, que acomoda, sempre acolhendo, aqui do nosso amigo Ricardo Leitão Farias, como queira, nesse estúdio que você consegue utilizar dessa estrutura, dessa qualidade toda para poder produzir seus podcasts, conteúdos, vídeos, cursos e a mais que você possa imaginar. O nosso News Rondônia também, que é um site parceiro aqui da região, que tudo que a gente publica eles repostam. Ou seja, todo convidado que senta aqui acaba ganhando uma matéria também, que inclusive é o único site de Rondônia que está sincado. Sincado não seria a melhor opção, né? Indexado no MSN, ou seja, além de aparecer no site, ele também aparece no MSN a nível nacional. Na verdade, internacional, né? Site. E a Connect Corp, que eu não posso esquecer, chegou bem na hora, a nossa empresa de desenvolvimento de negócios focada em micro, pequenas e média empresa. Mas depois a gente fala sobre isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando entrar um vídeo novo, um conteúdo novo. Estamos voltando, na verdade, retomando. A gente deu uma pausa por causa dessa campanha política que tomou a nossa alma. Isso faz parte de quem trabalha com marketing, não é, Ricardo? Bom, é isso. Se você quiser apoiar o canal, também tem um link de um Pix e um Bitcoin, uma carteira de Bitcoin. Então, um link que você pode também doar Bitcoin. A gente está inovando, a gente está trazendo soluções para quem quer apoiar o nosso canal, o nosso Resenhas de Negócio. Mas sem enrolar mais, vamos apresentar a convidada de hoje. Você apresenta ou eu apresento? Eu apresento. Tá bom. Nós estamos hoje aqui no podcast com a Marcela Bonfim. Seja bem-vinda, Marcela. Nós já sabemos ali, né, que Marcela é ativista, é economista, fotógrafa e líder de um movimento muito importante que a gente quer muito conhecer hoje, que é o movimento Amazônia Negra. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse processo que é visual, mas também é político, né? Um movimento de reconhecimento dessa negritude amazônica. Maravilha. Bom, Marcela, no final das contas a gente acabou lembrando que já nos conhecíamos há um pouco, porém eu não sei da sua história, a gente não sabe da sua história, principalmente quem está nos acompanhando ainda não sabe. Então conta resumidamente, se você nasceu aqui, você é daqui, como é que foi sua infância, como é que isso surgiu e principalmente onde é que entra economia e fotografia, a Amazônia nisso tudo. Explica pra gente, Marcela, por favor. Bom, eu cheguei aqui em 2010 para buscar meu primeiro emprego como economista. Nossa. Né? E a gente chega com a cabeça tão feita, né, do lado de fora, uma cabeça cheia de imaginários, uma cabeça que como se a gente conhecesse a Amazônia. Sim. E aí cheguei nessa Rondônia e entendi aos poucos que a minha cabeça não estava me dizendo a realidade, né? Porque o lugar apontava outras relações, né? Sobretudo as relações negras. Mas você é de onde? Você falou que chegou em 2010? Jaú, interior de São Paulo. Ah, é de São Paulo. Então veio também de fora. Eu sou de Salvador, né? E a Aldo do Recife também. Viemos para cá na ideia de crescer a carreira, procurar um emprego, né? E arriscar o que tinha aqui na cidade pra gente. Pois é. Dizem que aqui é a terra de oportunidades e realmente Verdade. A gente tem crescido. Não sei se é coincidência, mas enfim, desde que nós chegamos, nós só temos crescido, tanto que nós não fomos embora ainda. Por mais que a Anelisa seja louca por praia e sinta a maior saudade de lá. Eu sinto saudade da praia. Eu também, né? Mas faz parte. Mas agora, por que economia? Isso é tão difícil de encontrar mulheres dentro da economia? Mas hoje a economia é ainda uma formação muito clássica, né? Muito tradicional dentro do campo,
Mas hoje aqui em Rondônia eu entendo uma outra economia, né? Porque a gente tem as nossas formas de crescimento, como vocês dizem, né? A gente tem nossas formas de se engalanar, né? De se impulsionar. E hoje, dentro da terra, eu trabalho um pouco mais essa relação da economia com a visualidade. E a visualidade, ela tem uma relação, quando elas se imbricam, a gente vem nessa questão identitária, né? Nas formas que a gente não conhece do lado de fora e a gente passa a reconhecer do lado de dentro, né? Que são os legados, né? Desses fluxos migratórios Sim. que somos, né? Nesses fluxos imigratórios que temos e de tudo aquilo que vai se constituindo como populações negras também residentes na Amazônia. Já que a gente falou de população negra, nós, né, que viemos de fora, que somos de fora daqui da região norte, nós crescemos ouvindo da região norte sobre indígenas, Sim. né? Então, quando a gente ouve a região norte, fala de Amazônia, fala sobre Pará, Rondônia, a gente lembra dos povos indígenas. Sim. E não se passa na cabeça de muitas pessoas sobre o povo negro aqui na região amazônica. Então, como foi que você iniciou esse projeto, essa trajetória de Amazônia Negra aqui? Como é que você... qual foi o start para você trazer essa discussão, esse movimento do povo negro aqui na Amazônia? Bom, eu costumo dizer que foram cliques, né? Porque a partir da fotografia, eu até traço a fotografia antes de clicar. Porque quando a gente entende uma região do lado de fora, né, a gente imagina, tem muito a ver com o imaginário. A gente cria imagens, né? Nossa, a Amazônia deve ser de um jeito, Rondônia deve ser, né, daquele jeito e tudo mais. Você vai formando um imaginário e vai acreditando nisso. Quando a gente está aqui dentro, a gente começa a ter essas relações. Então, cheguei aqui em Rondônia para buscar, em fevereiro, esse emprego, né, de 2010, e eu comecei a andar pela cidade, né? Primeira coisa que você vai entender, uma pessoa sozinha, vai querer se entender com a cidade. E a cidade, né, eu fui muito feliz que a cidade começou a se entender comigo. Então, eu ia para o teatro, eu ia para esses locais, esses espaços de comunhão, né, e as pessoas perguntavam se eu era uma barbadiana, se eu era uma Johnson, né? E ali, para quem está do lado de fora e está chegando, né, é uma dúvida enorme. Mas é uma dúvida boa que você acaba criando e começando a criar. Mas quem que são essas pessoas? Isso é bom ou isso é ruim? É bom, foi uma dúvida, né? Eu acho que toda dúvida ela é muito profícua, né? Ela traz pra gente imagens. Para mim, no meu caso, se alguém me pergunta uma coisa e eu não sei, eu começo a imaginar o que seria, né? Então, eu começo a formar essas imagens, né? E aí eu começo a criar esse espelho. Pô, estão perguntando se eu sou uma Johnson, se eu sou uma Shockney, se eu sou uma barbadiana, uma Maloney. Eu devo ser parecida com eles, né? Então, quem são essas pessoas? E dali eu começo a querer encontrar, né? E até um dia que eu fui muito feliz, né? O Bubu Johnson estava tocando no Mercado Central com o Júnior e ele estava cantando Chico Buarque, né? Era um show específico dele. E ali eu fiquei parada, olhando quem que são essas pessoas. E aí, né, eu estava passando no mercado, né? E aí o pessoal, não, é o Bubu Johnson. Pronto, clique, foto. É ele? Aí ouvi o show, aí no final, né, todo mundo se aglomerou para parabenizar e eu também. E aí eu cheguei para ele e falei, nossa, meu parente, né? E ele ficou, né, criou outra dúvida na cabeça dele, como assim, né? E dali eu falo, olha, todo mundo sempre me pergunta, né, se eu sou Johnson. Ah, é? É. E ali eles começam a brincar, né, comigo. Ele chama o Júnior, olha aqui, aparente. Aí começam a brincar. Aí um dia ele falou para mim, olha, um dia você precisa ir lá na nossa casa, então, para conhecer os parentes, né, para conhecer o pessoal. Tem a Joia, né, que é a tia Evódia Johnson, que não está mais entre nós. Tem a Berenice, tia Bereca, tem a tia Eunice, que é a tia Nicinha, né, a tia Sara, né, e começamos a conversar ali. Eu falei, é mesmo? Posso pegar o telefone? Peguei o telefone da Ana Aranda, que é a grande companheira dele, e ali um dia eu peguei e já liguei, que dia que... Não, vamos arrumar uma situação para você chegar na nossa casa base, né? Que fica aqui no centro, na Dom Pedro, próximo ao Hotel Central. E ali eu cheguei, né, um dia no almoço, numa feijoada,
Tava todo mundo reunido. Aí quando eu entro, eles super me apresentaram para a família. E ali eu fiquei extasiada. Eu falei, gente... O pertencimento. Né? Eles são parecidos. E a gente, criando um contraponto, eu acho que essa é a minha situação, pelo menos, como uma mulher negra, vindo da família que eu venho, né? A gente não tem muito lastro de onde a gente vem, né? Meu pai saiu da Bahia quando criança, de uma fazenda. A minha avó saiu do garimpo da Bahia, de outro canto, lá de Caculé. E ali em Jaú, interior de São Paulo, na Ave Maria, também era a cidade próxima que eles se encontraram, né? Foram formando esses núcleos familiares. E quando você chega num lugar desse, né? E quando as pessoas te abrem as portas da forma que eles abriram, só era afeto. Só era relação de afeto, só era muita, sabe? Era um carinho, era reciprocidade, era... Marcela, eles contando histórias. Então, essa relação com a oralidade ali me ajudou naquele quintal, naquele domingo, a criar mais imagens ainda, né? E a entender que, nossa, essa história eu não conhecia. Foi um clique muito grande. Essa história eu não conhecia. E dali, eles passaram a me convidar mais, e a gente comia e ia tocar. Fazia uma grande roda. E eu sempre fui acostumada a tocar no baldinho, então para eles era uma novidade interessante, a menina que toca no baldinho. E eles são uma família de músicos natos, né? Crescem com a música, são da Igreja Batista, né? Fundadores da primeira Igreja Batista. Então a gente começa ali a ter essa relação, de eu passar e ir uma pessoa sozinha até aonde ir, né? E um dia a Ana é jornalista, trabalhou no Diário da Amazônia, trabalhou em todos os jornais daqui. E a Ana sentava comigo também e me contava histórias. Ela falou, olha, mas aqui, além da história dos caribenhos, né, que a gente costuma afunilar como barbadianos, que existem muitos outros núcleos. Existem também os maranhenses, os paraenses, os baianos. Tudo isso aqui? Tudo aqui. E ela começa, a gente não entende isso porque as pessoas falam sobre os movimentos daqui de Rondônia, fala sobre o fluxo sulista, né? E então a gente vão criando camadas, né? Camadas nessas histórias, nessas pessoas, e elas vão ficando encobertas, né? Pela história de Rondon, existiu, ótimo, mas existiu a história, né, dessas pessoas também. E aí eu começo a ficar muito animada, né? E longe da família, eu resolvi comprar uma câmera fotográfica, né? Aí, na época, eu já estava trabalhando como economista no governo do estado de Rondônia, né? E já tinha possibilidades de pegar a minha bolsinha, viajar. E a Ana começou a falar, olha, cara, aqui tem muita coisa para você conhecer. E ali eu passo a surtir esse interesse. E quando eu pego essa câmera fotográfica, eu nem me pergunto se eu sei fotografar. Eu só afirmo dentro da minha cabeça que eu quero registrar e mandar para minha família. Olha, e é muito interessante que o detalhe do rosto era muito importante, né? Porque eu sempre olhava uma pessoa e falava, nossa, a cara do tio Caio, nossa, a cara do Juninho, nossa, a cara da minha mãe, nossa, a cara da minha avó. Então, assim, essa busca por essa raiz, por essa árvore genealógica, é uma coisa que foi muito, muito latente para mim, né? Principalmente aqui dentro. E outra coisa que foi me trazendo muito mais interesse é que cada lugar que eu chegava, eles contavam uma história. E a minha cabeça, como uma geminiana, funciona muito nesse imaginário, né? A pessoa conta a história e você começa a imaginar essa história, viajar, né? Mesmo parada ali, a cabeça funciona a pleno vapor. E dali eu comecei, né, a exercitar esses cliques, né? Embora eu sempre reconheça que o primeiro clique quem deu foi a cidade. Sem câmera e sem nada, só no ato de identificar, de me trazer essa oportunidade de conhecer esse mundo que eu não estava a par. Você chega na Amazônia, a Amazônia é verde, entendeu? Você chega na Amazônia, a Amazônia é indígena. E quando você entra na Amazônia, você começa a perceber, nossa, ela é tudo isso, mas ela também é negra, né? E dali eu começo a me interessar por essa história. Tem o reggae, né? Tem o carimbó, a culinária, né? Me apresentaram uma culinária que eu nunca tinha comido, nunca tinha sentido esse sabor, né? E o mais interessante é a afinidade com tudo isso. Eu passei a gostar disso. No primeiro ano foi muito difícil eu entender
E eu percebi que a partir do 2º ano, quando eu comecei a ouvir histórias e a visitar essas famílias, porque aí eu passei a ser a menina da câmera. Aí a cidade me deu um outro título. A menina da câmera. Então eu me convidava para um aniversário, leva a câmera. Velório, leva a câmera. Eu fui fazer foto de um sansei, né? Ele é um mestre, Nelson, que ele é um karateca, um homem negro. Ele veio do Nordeste, né? E eles têm o condomínio do samurai aqui, que é um condomínio que era regido por eles. Eles todos são samurais. E quando ele faleceu, eu tenho um amigo que era um dos samurais, e ele me convidou. Cara, vai ter uma demonstração lá no Cemitério da Saudade. Cara, você tem a câmera, vamos lá fazer umas fotos. Aí fui lá, muito importante. Foi uma parte da história negra que eu conheci. Um samurai negro. Né? Então, ali eu comecei a frequentar essa cidade, né? E ir clicando. Né? Eu só tirei o cartão da câmera porque ele acabava e eu ia botando no computador, né? Com pouca instrução. E quando chegou a hora de postar, porque eu queria mostrar para minha família, né? A gente tinha as mídias sociais, como não tinha o WhatsApp antes, a gente não tinha essa... Né, em 2010 não tinha essa facilidade. Talvez um fotolog, uma mensagem via MSN, alguma coisa assim. Mas o mais acessível para a família era o Facebook. Né? O Facebook. O Facebook. Tava todo mundo lá, aí eu botava lá e escrevia, né? Aí todo mundo... Aí, em vez de eles perguntar quem eram, eles falavam, quem que fez essa foto? Aí eu falei, não, eu cliquei, a foto tá pronta. Então, o meu imaginário já era assim, a foto tá pronta, eu não fiz nada. Porque eu não tinha essa pretensão, né? E isso começou a gerar, né, um movimento. Até eu fui trabalhando estava trabalhando no governo, e aí um dia os caras, né, me ligaram da Sejus, pô, vem fotografar o Bizarros, né? Vem para cá fotografar o Bizarros e tudo mais. E aí eu comecei a fotografar o presídio, né? Essa câmera me trouxe essas possibilidades. E tudo que eu comecei a perceber que tudo tinha cor, né? Além do verde, o negro estava muito presente. Era muito frequente nessas imagens que eu estava conhecendo. Massa. Esse mundo, esse pouco desse mundo, na verdade, que você comentou, a gente identificou isso devagarinho aqui. Nós chegamos em 2018, ela chegou em janeiro, eu cheguei em março. E realmente a gente tinha um imaginário do que era isso tudo. Não era nada do que a gente estava pensando, era completamente diferente e a gente precisava se adaptar a isso. Uhum. E a parte boa de Porto Velho, Rondônia, que é a mistura do Brasil. Exatamente. E aí eu te pergunto, essa Amazônia verde, indígena, negra, branca, que seja, ela tem mais uma identidade, ou a identidade dela é justamente essa mistura? O que você enxerga sobre isso? Olha, eu acredito que existem várias populações negras, né? O negro, no sentido histórico, ele foi afunilado, eram muitas identidades afuniladas a uma palavra, negro. Que virou um estigma, negro. Hoje, a gente está abrindo essa palavra e esse estigma e voltando a nos debruçar nessa diversidade, que são as populações. Então, são muitas populações negras, nós somos muito cosmopolita, inclusive. Se você pegar essa raiz que está no Maranhão, pegar os costumes, né? As formas de fazer, as formas de viver, formas de encarar a vida, a própria forma de se apresentar, né? Então, é isso. A gente vem crescendo em relação a isso. São muitas negritudes. Sempre existiram. Mas é que nós sempre fomos muito oprimidos nessa relação. Não, você se apresenta como negro. Aí hoje o negro, ele, né, no sentido IBGE, os indicadores, ele volta a crescer, porque dentro do negro você tem não estou falando que isso é o certo, mas é o que encontraram para fazer um quantitativo, uma estimativa de quanto somos, né? Fora a miscigenação. Então, a gente percebeu que é uma grande quantidade de populações negras, né? Até mesmo porque não foram trazidos... a África é um continente, ela não é um país. Exato. Então, assim, mesmo dentro de um país, a gente tem estados brasileiros. O Pernambuco fala de um jeito, a Bahia fala de outro, né? Tocantins fala de outro. Cara, o Pará fala de um jeito. Né? Você chega em Rondônia, fala de tem o jeitinho, mas aí a gente acaba pegando o nosso jeito. Então, assim, para que estigmatizar, né? Então, a luta hoje é em relação ao estigma.
sabendo que o fenótipo continua sendo uma cultura brasileira. Então, a gente tem várias problemáticas ainda nesse campo, até mesmo que não nos permite abrir esse leque das identidades, né? Porque ainda não saímos da lição A, que é o estereótipo. Quando você estava contando a história da fotografia, aí eu estava aqui nesse imaginário, né? Assim, então eu imaginava você se conectando a cada momento que você estava ali, né? Na casa de alguém, no velório do samurai, enfim. Então, esses momentos para você geraram conexões, né? Sim. E essas conexões, falando assim da sua carreira, da sua vida profissional, se tornaram projetos também na fotografia. Como foram esses projetos que você trouxe? Eu comecei a fotografar, então, quando eu vi, já tinha um rol muito grande de imagens, né? E aí passou por aqui uma fotógrafa, Ana Mendes, né? Hoje uma grande amiga. E aí, era uma fotógrafa profissional. Ela era uma fotojornalista. E eu era a menina com a máquina na mão. E aí, um dia, ela foi em casa, ela mostrou umas fotos dela. Pô, que coisa linda. Ela frequentava muitas comunidades quilombolas, né? No Maranhão, no Pará. E eu falei, aqui também tem. Eu não tinha ido no quilombo ainda nessa época, mas tinha ido conhecido as matrizes africanas, os barbadianos. Eu tinha já um rol de imagens interessantes, né? Mais da zona urbana e um pouco da zona rural, aqui na periferia dos distritos. E aí, ela, na hora que falou, me mostra então. Aí quando eu comecei a mostrar o rol de imagens, ela pegou e fez, cara, se eu fosse você, eu faria alguma coisa com isso. Porque isso é muito interessante. E ali ela começou a me ajudar a escrever um primeiro edital, que a gente não passou. Eu escrevi, acho que uns 10 editais, nunca passavam. O Amazônia... um ódio, né? Não, mas eu sou muito persistente. Eu parei no terceiro. Eu sou muito persistente. Eu acho que trabalhar com produção cultural, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que tudo é o tempo da maturação do projeto. Se não passou é porque não está bom. Se passar não bom, você pode ter um problema, né? E ali ele começava Natureza Desapercebida, era o nome, né? Negritude Cidade. Eu fui mudando de nome. E ali, um dia, eu fui visitar o professor Marco Teixeira, e aí eu estava trocando de ideia com ele, né? E aí eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu perguntei, professor, a Amazônia é negra? Ele levou um susto. Por quê? Aí eu falei, mostrei as fotos, ele me deu um livro dele, e começamos a conversar. Ele disse, sim, Marcela. E começou a contar a experiência dele, foi muito legal. Ele abriu as portas da casa dele para mim e me encorajou, sobretudo, né? E ali eu fui para casa falando, cara, a Amazônia Negra é um nome tão forte, mas eu quero além do nome. Eu quero estabelecer dentro desse processo um movimento, que é o quê? Reconhecendo, que é o de ressignificar também, coloca uma colchetinha, reconhecendo a Amazônia Negra, 2 pontos, povos, costumes e influências negras na floresta. Massa. E, cara, o primeiro projeto que eu mandei, entrou na gaveta. E era um projeto exatamente de abrir a exposição, que foi dia 21 de maio de 2016, no Espaço Cujuba. Então, assim, foi uma coisa muito especial, né? Foi uma coisa muito legal. Aquela noite de lua cheia, né? Me mostrou ali que existia uma potência muito grande dentro da própria cidade, dentro do próprio estado de Rondônia. Foram mais de 500 pessoas que circularam naquele espaço. Foi uma festa grande. Eu chamei a galera para tocar e começou com os Johnson abrindo, né, todo aquele festival que estava acontecendo ali, cantando as músicas do Mocambo, cantando o Ijexá, que era do Dadá. Então, todo o movimento passou ali, né? Algumas pessoas de matriz africana. Então, aquela noite foi muito especial. E aquela noite foi o impulso. O projeto, do nada, ele ganhou um corpo muito grande, né? Ele começou a circular. Aqui em Porto Velho, a gente abriu mais de 15 vezes, né? Foi para o IFRO, foi para a Biblioteca Francisco Meirelles, foi para o Hotel Rondon, no encontro da Secretaria Especial, na época era a CEPIR, né?
Aí foi para o outro IFRO. Aí, de repente, quando eu vi, as imagens estavam na universidade, na Faro, na Unir. E começou, galera, posso levar? Aí, quando vi, estava na Caixa Cultural em São Paulo, estava em Fortaleza, estava no Rio de Janeiro. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí fomos para os 10 estados da Amazônia Legal, pelo SESC. E onde a gente passou, que é exatamente essa Amazônia Negra, né? Esses estados que compõem a Amazônia Legal, Mato Grosso, sobretudo, a gente não pode esquecer, né? A pessoa pensa, Mato Grosso sempre foi. Rondônia era Mato Grosso. Exato. Né? Então, assim, as pessoas, poxa, é verdade, né? Caramba! Então, assim, era uma coisa que está na cidade, mas a cidade vive isso todo dia, então não falta aquele sentido da tradução, né? E eu me sinto muito feliz por ter sido uma pessoa que traduziu uma coisa que já existe. Uhum. Eu não criei, eu não inventei. Isso aqui está aqui. Eu só estou mostrando. Estou reconhecendo, estou ali, mexendo esse doce, né? Onde está ali, opa, vamos ali, vamos fazer um trem, vamos... Então, assim, dentro dessas histórias, né, onde entra a economia? A economia entra porque existem várias camadas econômicas que não deixam muito a gente entender quem está aqui. Existem muitas camadas ambientais que não deixam a gente ver quem está aqui. E aí entra esse aspecto econômico da gente entender que na Amazônia existe o bioma, mas existe pessoas, né? E as pessoas que estão aqui, às vezes elas são muito invisibilizadas porque é essas que mantêm a floresta em pé. Né? Mas são essas que não são ouvidas, são essas que deixam de contribuir com o sentido desse desenvolvimento. Uhum. Né? Então, tudo isso eu fui entendendo aqui. Eu falo que Rondônia foi um lugar que me educou. A educação racial, esse letramento que falta ainda em 99% do Brasil, aconteceu aqui. E ele aconteceu de forma natural, ele aconteceu de forma que, assim, viveu o cotidiano. Quando eu vi, eu estava morando na beira do Rio Madeira, né? Quando eu vi, eu falei, cara, eu estou na beira do Rio Madeira, né? Criando essa minha outra vida. Eu pensava em São Paulo, ser uma economista, trabalhar no mercado financeiro, né? Eu sempre tive não era um sonho imaginário. Morar num apartamento, ter um carrão, entendeu? Andar nos lugares que eu gostava de andar lá em São Paulo, frequentar, né? Aquele espaço que eu não cabia. Uhum. Né? Quando você passa a ressignificar, não cabia. Né? Se você for olhar a minha vida em São Paulo, os 10 anos que eu passei na capital, onde eu me formei, foram 10 anos muito difíceis. Não foram 10 anos assim como... Os últimos 15 anos daqui, parece que eles geraram 30 anos. Em São Paulo, a dificuldade de perceber o tempo era muito grande. Porque ali você vai dormir 1h da manhã, você acorda às 5. Eu acordava às 4h30 para ir de Guarulhos até São Paulo. Chegava na faculdade atrasada, chegava cansada, chegava com fome. E você não tinha aquele recurso para te suprir em tudo isso. Porque o transporte era precário, você enfrentava um rush, você enfrentava... Então, era uma guerra diária. Uhum. Mas aqui não, aqui você acorda 7 horas... Você se troca em meia hora, 7h30 você está no trabalho, você tem o tempo de tirar sua siesta, né? O tempo, a relação do tempo aqui é muito mais generosa. Ainda tem essa qualidade, né? É a qualidade de vida. E isso é economia. Uhum. Quando você discute a economia, você vai discutir o bem-estar social. Exatamente. Cara, em São Paulo, para quem que é o bem-estar? Então a gente tem que sempre perguntar para quem. Nem a classe média goza tanto de bem-estar assim em São Paulo. Todo mundo gosta, cai na rotina, beleza. Eu estava em São Paulo agora recente, fui receber uma premiação. Vamos entrar nesse assunto. Olha aí. Mas, cara, eu não consegui sair do hotel, eu preferi ficar lá. Eu saí para almoçar com um amigo ali do lado, a 3 metrôs ali do paraíso onde eu estava. Mas, assim, sentindo muita dificuldade. Falou, meu Deus, que loucura. Não consigo mais me encaixar nesse lugar. Toda vez que a gente volta para nossa cidade, a gente sente a mesma coisa. Meu Deus. A sensação é muito estranha. Eu estive em maio num evento que nós fizemos na Fiesp. E eu comentei com Ana, minha esposa, digo, tem alguma coisa errada.
toda vez que a gente pega um Uber, ele demora 1 hora para chegar nos lugares. Não era assim quando a gente passou 30 dias de férias em Ano Novo, Natal e Ano Novo, porque o irmão dela morava lá. Ela disse, meu amor, a gente ficou numa região que era relativamente privilegiada, que era na linha amarela, não tinha muito tráfego, tudo era de metrô, o centro era só ir andar na rua e chegava logo no centro. Então você tem uma percepção alterada de São Paulo. Eu disse, rapaz, eu queria tanto vir para cá, mas eu começo a pensar 3 vezes. Que assim, tem isso, né? Das zonas ali, que o trânsito flui um pouco melhor, o transporte um pouco melhor, né? Entendeu? Então, mas é punk essa sua visão sobre essa qualidade de vida e a forma econômica como o que rege a cidade ainda é muito privilegiada. A distância é muito grande, né, gente? E tempo é uma coisa que a gente não deve perder, né? Jamais. Falando nisso, a gente entra na parte de prêmios. Eu fiquei sabendo aqui, um passarinho preto com vermelho me disse. Cami, inclusive, maravilhosa. Tenho que agradecer aqui a Cami, que é a última vez, o primeiro podcast eu esqueci de agradecer. Estou aqui novamente, mais uma vez a Cami tirou onda, trazendo um convidado de qualidade. Todos que ela trouxe para mim até hoje foi maravilhoso. Obrigado, Camila. Uma grande assessora. A mulher aqui é poderosa. Não, pois é. Poderosa. Legal, parceira. Quando ela manda mensagem, eu digo, opa, lá vem coisa. Aí tem coisa boa. E eu esqueci o que eu estava falando. As premiações. As premiações. Ela me disse, inclusive, que você já tem um reconhecimento nacional, você ganhou alguns prêmios, a gente queria entender mais sobre isso, até para que a gente possa relembrar isso. Ganhar só o prêmio e colocar na parede não é legal. Isso precisa ser relembrado. Você comentou que quando você fez as exposições das fotos, né, foram saindo daqui para outros estados. Mas como que chegou, né, a outros estados esse reconhecimento a nível nacional? Bom, eu passei a ser, dentro do campo da fotografia, um campo muito branco, né? E a gente está no movimento que os caras estão querendo, né? Quem está entrando? Então, a foto preta hoje ela é uma realidade. A gente tem muitos fotógrafos pretos entrando, muitos, assim, precisa mais, né? O Joeliton Rios, tem o Pablo lá no Maranhão. Tem uma galera que está chegando, a Valda, que não está mais entre nós, mas tem uma galera chegando pesado dentro da fotografia, né? E eu fui uma das pessoas que eles começaram, né, a Amazônia Negra, o nome vinha, né? E quem é ela? E comecei a ser convidada, né? Na época da pandemia foi muito forte isso. Então era muita live, eu não precisava me deslocar nos estados, eu viajei bastante, mas na pandemia eu pude falar muito online. Então, eu falei para críticos de imagem, críticos da estética, da visualidade. Então, eram muitas lives e eu estava sempre sendo ouvida por pessoas que, no campo da fotografia, eram muito fortes. Teve uma live que foi bastante pesada com a Lilian Schwartz, aí o Moreira Salles também estava. E quem assistia a live era muitos bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, e tal. O Luciano Huck estava assistindo aquela live também, que era uma live para a concertação Amazônia, né? É uma organização, né? E ali eu comecei a cada vez mais ser convidada, né, para lives de fotografia e para que eles me sabatinavam, né? Muito em relação a essa minha concepção. Porque não foi só apenas a fotografia. A fotografia me levou a um lugar especial porque era uma imagem amazônica negra. Então, era uma quebra de estigma. Né? O paradigma da Amazônia, né? Aquela Amazônia verde, né? Se criou uma fissura. Então, se entrou ali, os caras queriam saber. Mas quando eu começava a falar sobre autoria de imagem, né? De quem que é a imagem? Não fui eu que fiz, a imagem está ali. Comecei a falar sobre essa economia visual. Comecei a criar relações com outros parâmetros que não se cria dentro do campo da fotografia. Eles começaram a requisitar e a perguntar mais. E dali eu ganhei um prêmio muito especial, muito importante, que é o Prêmio Pipa Prize, que é um principal prêmio de artes visuais da América. Caraca. Né? E foi muito legal. Ganhou... Primeira rondoniense? Sim. Que você é rondoniense agora, sim. Né? Cara. Foi assim, e tinha uma outra, a Keila Ceruia, que é também uma fotógrafa aqui do Amazonas e performer, também participou. Então, assim, eu fui escolhida pelo júri oficial, porque também eles abriam uma votação popular.
E o júri principal era o prêmio principal, que eram os curadores da França. Tem várias configurações. Esse foi um prêmio que abriu porta para outros prêmios. Aí eu ganhei eu também trabalho como fotojornalista, ganhei 3 anos, esse foi o 4º ano como fotojornalista. Esse ano eu ganhei um prêmio principal, dentro do campo negro, da fotografia nacional. Como fotojornalista, eu ganhei como a fotógrafa da vez, né? Que se destacou do ano. Então foi esse prêmio que fui receber. Aí tiveram outros prêmios também de fotografia, veio um monte de coisa que foi surgindo. E eu fui lá, né? Pô, você vai, legal. E junto com tudo isso, essa valorização da discussão sobre a questão racial dentro do plano da imagem, né? Dessas camadas que se chamam estigma, que a gente tem essa dificuldade de romper com o fenótipo, né? Porque você pode ser valorizado dentro de um clã, mas perante a sociedade, quando você vai comprar o pão, você pode ser confundida com uma pessoa que está usurpando a padaria. Então, são essas relações que a gente vai permeando dentro, que tudo isso acontece no plano visual. Tudo isso acontece no plano da fotografia. Então, dali eu passo a fazer essas ressignificações e ali o pessoal começa a ouvir cada vez mais, a entender que a fotografia ela se criou nesse esteio do plano racial, né? Que o racismo ele vem dentro, inclusive a gente pode perceber, né, as fotos de Machado de Assis, o que a gente tinha. Eu achava que ele era branco. Todo mundo achava que era branco, né? Vários deles, Teodoro Sampaio, vários autores que se destacaram, né, no início do século passado, que eram negros, eles foram tingidos. Então você percebe que é um plano que ele vai ali te colocando, não, você não pode ser referência, né? Aí quando você chega na Amazônia, você começa a escutar a história de Teresa de Benguela. Quem foi Teresa de Benguela? Teresa de Benguela foi uma mulher negra, líder do quilombo. Aí você veja também a relação com o patriarcado, né? O Zumbi, era Zumbi, não que não seja, mas só Zumbi. Nós tivemos o Capitão do Mar, né, no Ceará, nós tivemos os lanceiros. E cadê esses homens, né? Cadê essas pessoas? Cadê essas histórias? Então, sobre a oficialidade da visualidade, eu passei a traçar essas fissuras, né? E o ano que vem eu vou lançar um livro, que é o Amazônia Negra, As Imagens Invisíveis da Cor, que trata o visível e o invisível. Por favor, né? Quando lançar, volte aqui para a gente falar dele. É um livro que trata sobre economia visual. Caraca, né? Economia visual. Economia visual. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falando dessa questão do visual, né, de gerar um reconhecimento também, eu queria saber se você já teve alguma experiência, aí você ouvindo das pessoas que viram as suas fotos, né, que ouviram você falando, se teve alguma experiência assim de alguma pessoa se identificar como negro. Muito. Porque hoje a gente tem essa dificuldade. Eu sou filha de casal interracial, né? Então, eu chegava na casa da minha mãe, eu era muito branca para ser da casa da minha mãe. Chegava na casa do meu pai, eu era muito preta para ser da casa do meu pai. Então, eu tive a minha fase de me reconhecer, né? Sim. Aí eu queria saber se você teve, em algum momento, ouviu isso também de outras pessoas. Dentro do plano das discussões, eu sempre tratei... Eu nunca gostei do colorismo. Ele é muito dentro da estrutura. É uma discussão que é feita para dividir. Eu sempre falei de um gradiente negro. Existe, mas a gente tem que olhar que o fenótipo ele ainda é uma evidência, né? Se a gente, né, ir um pouco para trás, falar da história do mulato, da mula, né? Ele era aquele que, mesmo da mesma forma, né? Ele nunca foi aceito, mas ele tinha uma certa passividade. Olha, tudo isso é muito difícil discutir. Eu acho que a discussão racial precisa avançar, inclusive, mas o fenótipo mais escuro ele é o evidente, né? O fenótipo mais escuro ele tem hoje tem toda uma caracterização para aquilo que a gente não quer estar, onde a gente não quer estar, para aquilo que a gente não quer ser, né? Então, assim, muitas pessoas me procuraram para falar sobre essa relação. E eu sempre, olha, por mim você vai ter essa passividade. Eu não vou, porque hoje a gente tem o poder da autodeclaração.
você tem que ter a consciência a princípio. É a consciência, né? Não adianta você se autodeclarar negro no instante que você está inscrevendo um edital. Não adianta você se declarar negro no instante que você vê uma pontinha de privilégio. Sim. No que é uma conquista que uma demorou brecha ali. Você está entendendo? Então, eu acho que a relação da consciência negra é uma coisa de cabeça mesmo. Uma coisa na consciência. O dia 20 de novembro, ele não fala o dia do negro, não, é o dia da consciência. Põe a mão na consciência. Entendeu? A gente é um país que é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, todo mundo é negro. Basta ter uma tinta. Então, assim, ali é uma coisa muito mais hard. O Brasil está ali entre... Pode ser, pode não ser. É uma linha tênue, né? Mas, no final das contas, eu celebro a declaração de cor, eu celebro... A gente chegou num lugar importante da discussão racial, né, que ela se baseia muito na visualidade, que é o quê? Hoje eu posso falar, eu estou aqui falando sobre isso, gente. Sim. Na década de 80, eu falava isso na escola, as crianças viravam as costas e iam embora. Falavam, não, mimimi. O mimimi é muito antigo, né? Então, se você ganhar, você receber, a gente não ganhou e nem recebeu, a gente conquistou o poder da voz. Você está entendendo? A imagem é poder, a voz é poder, né? Então, hoje, você criar todo esse campo, está aqui esse campo, a Amazônia, isso é política pública que a gente precisa entender. Porque se a gente não fala de negro na Amazônia, as políticas também não vão abraçar essa população. E ela existe, mas ela está na periferia, ela está na zona rural, ela está nos quilombos, ela está subalternizada. A história dos caribenhos é uma história... o professor Marco Teixeira diz que pode ser a primeira classe média brasileira. Olha aí. Negra. Então a gente está falando não está falando de qualquer lugar. A gente está falando que existe um espaço de poder chamado Madeira Mamoré e eles circulavam nesse espaço de poder. O seu Dionísio Schocknes, a Elce me conta a história do pai, ele entrou na Madeira Mamoré com 13 anos de idade. A primeira carteira de trabalho dele foi feita com 12, quase para 13. Caramba! Entendeu? Então ele chegou da máquina, ele trabalhava como consertando. Na oficina, ele chegou a ser o apito negro. Apitar, de ser o maquinista. Né? Então, mas com quantos anos ele fez isso? Né? Então, aqui a gente chegava, esses caribenhos qualificados, eles já tinham uma outra experiência, né? Mas a gente tem que entender que essas imagens elas também causavam fissura no início do século. Porque ainda o negro... Olha, recente, a abolição da escravidão recente, as imagens completamente deterioradas. Quem é o negro? Aí chega um homem mais altivo, com uma outra cultura, porque foi colonizado pelos ingleses e não pelos portugueses. Existe uma diferença. Isso é nítido quando você encontra um barbadiano, né? Então, tudo isso foi me levando nesse lugar de ressignificar, né? De buscar um lugar, né? Para todo esse conjunto que está crescendo cada vez mais dentro da história oficial. Eu imagino assim que muitas pessoas podem ver essas fotos e falar assim, nossa, olha, eu também posso também estar nessa foto, né? Posso também estar nesse lugar. Eu posso fotografar. Hoje eu falo... Eu entrei na fotografia, geralmente uma pessoa entra na fotografia, ela faz um curso de fotografia, ela tem esse caminho, essa trajetória que ela é muito burocrática, né? Comum. Né? Burocrática. Eu já sou uma pessoa eu tenho uma cabeça muito mais diferenciada em relação a isso. Não, compra uma câmera, experimenta. Quer tocar um violão? Nossa, vou ter que fazer um conservatório. Não, compra um violão, experimenta. Às vezes está dentro de você. A Rondônia me trouxe um lugar de potência muito grande. Aqui eu comecei das imagens virou música, da música vira livro, do livro vira uma performance, de uma performance vira um teatro, do teatro vira um cinema. Então hoje eu estou atuando em todos os campos de uma forma que eu, me sinto potente mesmo. Né? Eu estudei para ser economista e não perdi esse curso, porque esse curso está imbricado em todas essas relações. Porque eu consigo ressignificar
né? O Karl Marx fala sobre, né, a mais-valia, fala sobre o fetichismo do trabalho, mas ele não dá o recorte racial, né? Então a gente consegue fazer uma crítica, né? O recorte racial, ele é muito importante para a mais-valia, porque o peso da economia caiu nas costas de quem? De quem estava lá embaixo. E quem está lá embaixo? O preto. É importante a gente discutir isso, né? Então, hoje, Rondônia... Já dá outro podcast, já. Né? Mas Rondônia está produzindo essas reflexões, eu acho importante a gente demarcar, porque Rondônia a gente costumou pensar que Rondônia toma de fora os seus conceitos, mas não. Ela também produz, o Ribeirinho produz o seu conceito de vida. A gente só precisa ouvir, né? As pessoas da cidade produzem seus conceitos de vida. A gente só precisa notar isso. Se eu não tivesse notado o que essas pessoas estavam querendo me dizer, talvez eu fosse aquela economista bem medíocre que eu me considerava, que chegou aqui em 2010. Não uma pessoa que está abrindo a cabeça. Pô, cara, economia, bem-estar. Mas tá, eu tenho isso. Eu vivo isso, esse mal-estar eu vivo à flor da pele, né? E isso, nenhuma mais-valia é capaz de me trazer as soluções desse problema, porque é preciso entender esse recorte racial. Por isso existe o Dia da Consciência Negra. Demorou para ser feriado, né? Isso é uma luta. O feriado é para você parar. Ele é muito mais simbólico do que... É um convite à reflexão. E não a beber cachaça no feriado e não fazer nada. Exatamente. Há pessoas que fazem isso, mas tem gente que cria movimentos importantes, né? Utilizo desse dia para poder ampliar espaço, porque pensa comigo, se estamos trabalhando, como é que nós vamos fazer eventos? Vamos abrir um dia para que nós possamos fazer o nosso evento. Claro. Aqui existiu o Cabeça de Negro, né, na década de 80, que era o movimento de volta para casa desses caribenhos e dessas pessoas negras que saíram para estudar em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, né? Eles saíram, tinha Eunice, voltaram todos formados para contribuir com a região. E aqui eles perceberam que precisava se fazer um movimento negro. Então surge o Cabeça de Negro e ele vai evoluindo para várias situações, ou seja, a partir da arte, a arte é uma ferramenta incrível, porque às vezes a fala, né, às vezes os teóricos eles teorizam demais, a pessoa fica ali, não entendi nada. E você canta uma música, né? Negro sem emprego, negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Pô, todo mundo, um sorriso negro. Então, assim, a arte tem um caminho que muitas vezes uma palestra não te dá. Boa, né? Boa, e isso foi uma sacada do movimento negro, a música, o teatro. Então, esse movimento, ele já estava iniciado, né? E é com a volta desses barbadianos para a cidade, já formados. Maravilha. Bom, Marcela, eu chegando ao fim, né, para a gente ir encaminhando para o fim, eu estou satisfeitíssimo e eu estou realmente lisonjeado por esse papo completamente diferente do que eu imaginava e gostei pra caramba. Legal. Essa é a parte boa do Resenha de Negócio, você descobre mundos que você não está dentro dessa bolha. Aí a pessoa senta e ela abre o mundo para você e você descobre mais um novo mundo e parece que é infinito. Porque todas as pessoas que chegam aqui eu descubro um mundo novo, cara. Foi uma das melhores coisas que eu acho que eu já fiz na minha vida ter montado esse podcast. Aprendi muito vida com isso. Longa. Mas, última pergunta. Como que você quer ser lembrado no seu futuro? Ai, meu Deus. Todo mundo pausa, todo mundo trava nessa pergunta. É uma trava, né? Mas é bom. A lembrança é uma coisa boa, sabe? Eu quero ser lembrada cantando, né? Contando, sorrindo. Quero ser lembrada como essa pessoa rondoniana. Rondoniana. Que é essa mulher que não nasceu aqui, mas já está plantada, enraizada e não sai daqui por nada. Para o futuro, você tem planos ainda, além da fotografia, você citou o cinema, né? O teatro, você tem ainda algumas ideias aí? Deixa aqui um spoiler, né? Do que possa vir ao futuro. Já falou do livro, né? Tem mais alguma coisa? Não, a gente está... agora vai gravar um curta-metragem,
né? A gente, esses editais aí, a gente fez uma bagunça, levamos uns editais aí pra gente gravar documentário. Vai sair o Divino Encanto, que é a musicalidade do Divino, lá do Guaporé, que é uma negritude a se conhecer. Todo mundo tem que ter essa oportunidade um dia de ir lá são 45 localidades. Ou você vai em Pimenteira, ou você vai em Cerejeiras, ou você vai em Costa Marques, ou você vai em São Francisco. Tem que ir em um lugar para conhecer o Divino. E o ano que vem eles vêm para cá também. A gente tem um edital para trazê-los para cá para fazer uma mostra do que é as cantorias, do que é essa fé guaporeana, né? Então ano que vem tem documentário aí para sair, tem CD novo, tem o CD da Natura que eu vou lançar também. Eu ganhei um aqui, tem que lançar agora no começo do ano o da Natura Musical, que é o Amazônia Negra, que são essas imagens cantadas, né? Uhum. E aí agora a gente vai lançar o outro no primeiro semestre e o outro no segundo semestre, que é o Amazônia Negra Cabeça de Peixe, que é mais para cima, mais o carimbó, que a gente vai trazer um pouco mais desse ritmo, uhum, que é nosso, né? Mais pegada aqui pro carimbó. E aí vai sair muita coisa, gente. Vai ter muitos produtos, né? Dessa cultura a gente vai trazendo. Lançando devagar. Né? Lançando devagar. Tem filme ano que vem. Tem pelo menos 3 para sair. E, enfim. Quem quiser ficar acompanhando o seu trabalho, já falou a arroba dela? Não, mas está aqui embaixo na descrição, mas por favor, pode falar, deixa registrado. Tem o Instagram, @bonfimmarcela, _Marcela, e também tem o @Amazônia Negra. E aí a gente tem a plataforma amazonianegra.com.br, para quem quiser conhecer. E eu moro aqui em Porto Velho, quem quiser conversar, bater papo, enfim, a gente sempre está à disposição para recebê-los. Maravilha. Muito obrigado, Marcela, pela sua presença, por dedicar um pouquinho do seu tempo a ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais dessa Amazônia Negra. Eu que agradeço. Eu acho que tinha assunto ainda aí para mais uns 3 podcasts aí. Eu acredito. A gente vai organizar isso, viu, Cami? Em algum momento. Cami, e você? Nossa. Algo a se dizer? Não, eu estou muito feliz. Eu estava aqui ouvindo e me emocionei em alguns momentos. Caramba. Talvez a câmera pegou aqui um olho cheio de lágrimas. Mas eu agradeço muito, Marcela, pela sua contribuição, né, com a história do povo negro aqui em Rondônia. Não sou daqui, mas aí já aquela história, né? A gente já começa a criar as raízes. Meu filho vai nascer rondoniense. Já vai fazer um filho aqui já. Vai nascer porto-velhense. Então a gente está criando as raízes aqui também. Então eu fiquei muito feliz de conhecer a sua história. Não sabia de tudo isso. Então agradeço muito. É isso. Obrigada pelo convite de novo. Maravilha. Você vai, só para lembrar, para que todos saibam, você vai deixar o seu recado aqui depois, quando a gente encerrar. Todo mundo deixa um recado. Claro. Tem uma parede lá cheia de post-it. Em algum momento vai estar aqui, né? Quando for sócio do Ricardo aqui no Estúdio Nilo. Essa parede aqui cheia de post-it. Olha, Ricardo. Já pensou? Olha que legal. Lindo, visual, hein? Visual olha aqui. Aí, visual. Olha aí, hein? Isso é visionário, por isso que eu convidei ela aqui. Maravilha. Esse foi mais um Resenhas de Negócio. Eu espero que você tenha gostado do episódio até agora. Maiores informações tem tudo aqui embaixo na descrição. Eu acho que é isso. Estamos juntos e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.